Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Bom dia. Prazer nos estar aqui ministrando a palavra do Senhor nesta manhã. Gostaria de deixar aqui aos irmãos Romanos capítulo 5, verso de número 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A lei, com seu propósito de mostrar a transgressão do homem, mostrou a transgressão do homem. No entanto, a lei não resolveu este problema. A lei é como o prumo do pedreiro, que mostra o desvio do muro, mas não alinha o muro. A lei é como o espelho, que mostra a sujeira no rosto, mas ela não tira essa sujeira. A lei é como a luz, que mostra também ali todos os interpérios no caminho. Alguém está andando com a lâmpada, mostra os interpérios no caminho quando você está andando, mas ao mesmo tempo não tira. Não tira. Para quem já andou já na roça sabe disso. É nós que temos que tirar ali o mato e continuar andando. A lei é assim. A Bíblia diz que esta era a condição do homem. A lei, de fato, a Bíblia diz que em Hebreus que essas coisas, tudo era como sombra. Como sombra. Como os irmãos estão vendo este papel aqui, ó. Esse papel está fazendo uma sombra aqui. Mas aí veio o ministério da graça. Ó, o ministério da graça veio. E quando o ministério da graça veio, cadê a sombra? Não estou vendo mais a sombra aqui. Ministério da graça. Então todas as coisas eram como sombra. O que é esse ministério? O que é a graça de Deus? O que é a graça de Deus? A graça de Deus não é meramente um favor imerecido. Não é só isso. Ela vai muito além disso. Ela vai muito além dessa definição. A graça de Deus é um favor benevolente, bondoso, aos inimigos da sua ira. Ou melhor, aos inimigos dos seus atributos. Aos inimigos dos seus atributos. Ou seja, quais são os atributos de Deus? Santidade, fidelidade, bondade, etc, etc, etc. E quem são esses inimigos? Quem são os inimigos dos atributos de Deus? Por incrível que pareça, para que um inimigo está aí outro inimigo, somos nós, inimigos da ira de Deus, dos atributos de Deus. Ou seja, provocadores da ira do Senhor, porque nós somos inimigos dos seus atributos. Deus é santo, mas deixa eu falar aqui, durante esse dia você vai conseguir viver a vida inteira em santidade. Deus é bondoso, mas você pratica a bondade, eu pratico a bondade. Deus é compassivo, e nós? Deus é benevolente, e nós? Deus é fiel, e nós? E a Bíblia diz que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Então são atributos de Deus profundos. E nós somos os inimigos dos atributos do Senhor. E aí você entende o ministério da graça. Porque se nós somos inimigos dos atributos de Deus, nós merecemos, aí sim, a ira do Senhor. Merecemos a ira do Senhor. Mas aí tem o ministério da graça, que veio. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Para guardarmos das paixões mundanas. Tito capítulo 2, verso 11 e 12, que diz, para vermos uma vida sóbria, justa e piedosa. A palavra do Senhor também diz, em Efésios capítulo 2, verso de número 8, olha o que diz a palavra de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque nós somos feituras e criados em Deus, em Jesus Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão. Essas boas obras, para que nós possamos andar por elas. Uma pergunta clara.
e objetiva. Se o homem pecador é inimigo dos atributos de Deus, e Deus é justo, por que Deus não derrama sua ira sobre nós agora? Sabe por que Deus não derrama sua ira sobre nós agora? Pelo ministério da graça, através de Cristo, que foi lá na cruz. Ele se entrega, o Filho de Deus. Esse é o ministério profundo. E quando Deus olha para os inimigos dos seus atributos, ao mesmo tempo, nós temos aqui, o ministério da graça. Está aqui, quando Deus olha, tem o ministério da graça. O sangue de Cristo. O sangue de Cristo. Que nos cobre, que nos purifica, que bloqueia a ira. Cristo é a graça de Deus que se manifestou para trazer salvação a todo pecador que crê no poder do seu sangue, no poder remidor de Cristo Jesus. Todo pecador que se chega a Ele e crê no nome santo de Jesus, ele sim recebe a salvação e recebe o ministério da graça e bloqueia a ira de Deus. Porque de fato, queridos e queridas, você vai passar o dia agora, você vai sentir ira, raiva, talvez você vai entrar em confusões e você ainda vai chegar à noite, talvez, nos cultos e vai falar com Deus em oração. Deus, eu sou tão indigno. E o Espírito Santo, com gemido inexprimível, vai interceder e o Filho também interceder, rogar ao Pai pela nossa vida. Esse é o ministério da graça. Aos inimigos dos seus atributos, através de Cristo, Deus exerce benevolência e bondade para conosco. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por esse ministério tão profundo, tão profundo. Deus abençoe sua vida. E que nesta manhã, nesse dia especial, muitos olhando para vocês, possam receber esse ministério da graça, através de Cristo Jesus, olhando para você, e você proferindo palavras, pregando a palavra, estas pessoas possam chegar ao ministério da graça, através de Cristo Jesus. Deus abençoe, bom dia, em nome de Jesus. Um abraço.